olá, como vai você? Tudo bem? Estamos começando a mensagem por elas. Eu sou Denise Lopes e quero dizer para você que é uma alegria estar aqui compartilhando com você a palavra de Deus. Você sabe que problemas todo mundo tem, mas como é que você lida com as adversidades? Com confiança em Deus ou em desespero? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje no nosso programa. E nós vamos aqui para um rápido intervalinho, mas não saia daí porque o programa volta já. Foi rapidinho, não é? Já estamos aqui de volta com a mensagem por elas. E é sempre bom ressaltar que esse programa é um oferecimento dos nossos queridos amigos Anjos da Esperança. Um grande abraço a vocês, amigos. Agora eu preciso falar com você aí que de repente tem passado por dias de ansiedade, angústia, medo do futuro e até do presente. Eu tenho para você algo muito especial que vai lhe ajudar a entender melhor o que produz esse sentimento de inquietação, de preocupação e ansiedade. É essa revista Esperança Mente Feliz, que foi com muito carinho escrita pelo nosso querido Dr. César Vasconcelos. E aqui você vai receber dicas, preciosíssimas, sem custo algum. E aí você vai saber como enfrentar os medos que te causam tanta ansiedade, tanta aflição. Faça aí o seu pedido, peça agora, através desse número do WhatsApp que está na tela. Mas eu repito aqui para você, operadora 12 982 44 4449. Enfim, manda essa mensagem logo, é sem custo, hein? E a gente vai enviar rapidinho esse material que vai ser uma bênção na sua vida, tá bom? E aí, vamos para o tema? Como é que você enfrenta as adversidades da vida? Bom, para a gente falar um pouco a respeito disso, eu queria recordar com você a história de José, um jovem que amava Deus. E por conta disso, a gente poderia até pensar que aquelas pessoas que amam e são temente a Deus nunca vão passar por problema nenhum, não é? Vão sempre viver momentos perfeitos, mas não foi assim com ele. E não foi até assim por conta dele, não, mas as escolhas que outras pessoas moravam, viviam com ele, afetaram a vida dele, sem contar com as circunstâncias adversas que a vida sempre apresenta. Gente, injustiça e adversidade vêm para todo mundo. E José foi o caso dele. José era filho da velhice de Jacó e da esposa que Jacó mais amava, né? E por ser filho dessa velhice e da esposa que ele mais amava, José se perdeu um pouquinho, porque ele começou a conceder privilégios para esse filho. Essa realidade trouxe muito descontentamento para os outros irmãos de José, que eram um total de 10. Olha, só para você ter uma noção do que acontecia, aqui em Gênesis, no capítulo 37, no verso 3 e 4, a gente lê o seguinte: Ora, Israel, ou seja, Jacó, né, porque ele teve seu nome mudado, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Ora, vendo seus irmãos que o pai amava mais José do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Jacó tinha sido um homem muito abençoado por Deus, tanto que o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel, mas teve alguns momentos que ele não agiu de uma forma muito adequada, e esse era um deles. Né? Interessante que Jacó foi motivado, ele foi inspirado a fazer escolhas, a tomar decisões, motivado pelos seus sentimentos. E isso foi manifestando, nesse caso, a preferência por José. E daí, gente, ele gerou na sua família muita discórdia e competição. Há uma frase que é bem expressada por vários pensadores que diz o seguinte: faça o que o seu coração mandar. Né? Em outras palavras, faz aquilo que você tem desejo, que você tem vontade. Será? Porque assim, o conceito figurativo mais popular para a palavra coração está realmente vinculado a sentimentos, vontade do ser humano. Né? Então, fazer aquilo que a gente tem vontade, aquilo que a gente tem desejo, parece que é a onda que passa por aí, que todo mundo fala. Mas há uma outra frase, cujo autor é Luciano Lopes, que diz o seguinte:
Nunca faça tudo aquilo que o coração manda, pois mais tarde você poderá sofrer consequências. E aí, qual destas frases tem impulsionado a sua vida, tem sustentado, direcionado a sua vida? Se a gente considerar que os nossos desejos e a nossa vontade estão hoje submetidos de uma forma temporária à influência de Satanás, então, gente, seguir os nossos desejos, sentimentos e vontade pode ser um grande risco. Como Jacó amava mais José, a vontade dele era sempre conceder privilégios maiores para esse filho. Alguns privilégios foram de fato assim oferecidos, como por exemplo, José foi poupado de serviços pesados. Ele ganhou uma roupa especial do pai. Ele tinha sempre aquela constante atenção, aprovação e proteção desse pai. E os irmãos de José, então, tomados por sentimentos que não eram bons, tiveram vontade de colocar um ponto final na história de José e começaram a planejar essa execução. Eles entendiam o seguinte: se a gente eliminar José, a gente deixa de ser filho relegado, filho de segundo plano, para ser filho mais valorizado, né? Mas, amigo, eliminar alguém de quem a gente não gosta não afasta o problema do ódio, os problemas que talvez essa pessoa possa nos trazer, não. Isso só vai esconder tudo por um tempo. Acontece que a raiva dos irmãos de José era ampliada por uma outra questão, não só pelos favores que Deus, não, mas o que o pai de José dava a ele. Os irmãos invejavam o caráter de José, porque José era obediente, ele guardava no coração tudo aquilo que o pai falava, ele é um rapaz cheio de simpatia, ele realmente temia a Deus. E eles se incomodavam, por exemplo, quando José, de maneira bondosa, falava com eles, dizendo assim: ei, gente, não faz isso não, isso não está certo, isso não vai dar certo. Eles não gostavam disso. Odiar, amigos, é uma escolha. Um erro nunca deve justificar o outro. Embora Jacó tenha errado em preferir um filho e demonstrar isso assim, isso é algo que jamais devemos, logicamente, permitir acontecer se nós somos pais, né? Os filhos de Jacó, eles escolheram odiar e amaldiçoar. O ódio, ele pode nascer quando a gente é constantemente provocado, quando nos sentimos indignos, quando nos sentimos injustiçados. O ódio também pode ser aprendido por meio de valores culturais, coisas que a gente escuta dos nossos pais na escola, enfim, os preconceitos que existem. Mas o ódio é alimentado no coração à medida que a gente dá vazão a esses pensamentos de ódio, esses pensamentos negativos em relação a uma pessoa, em relação a nós mesmos, porque tem gente que odeia a si mesmo, né? E também em relação às outras coisas, questões, pessoas que estão envolvidas em uma determinada circunstância que de repente está nos prejudicando. Amigo, o ódio é fortalecido pela inveja, o ódio é fortalecido pelo orgulho e pelo egoísmo. Se você está sentindo o ódio de alguém, você já parou para pensar e tentar identificar qual o motivo real desse sentimento em relação ao outro? Olha, se amar as pessoas não nos livra de problemas, o que dizer de odiar e agir com ódio? Então, não se engane imaginando que as dificuldades vão vir só para aquele objeto do seu ódio. Não, elas vão afetar você. José era odiado por ser quem ele era, pelo que ele fazia, por ser quem os seus irmãos não conseguiam e nem queriam ser. Ele era odiado por ser um bom filho, um bom irmão, alguém fiel a Deus. Veja, se a gente avaliar bem, a gente vai chegar à conclusão de que o ódio, ele poderia estar presente na vida de José por tudo aquilo que ele ouvia, pelo preconceito que ele sofria, por aquilo que os irmãos faziam e falavam, mas ele escolheu não ter ódio. E você? Você tem escolhido o quê? Amar ou odiar? Bom, talvez você argumente assim: Denise, a minha situação é muito pior. Olha, eu não tenho uma vida fácil, eu não tive uma vida fácil, a minha vida é de constante luta e de injustiça. Deixa eu dizer para você que a história de José não termina aqui, não.
o pior ainda estava por vir. Bom, que a gente sabe que as dificuldades aparecem, sim. Mas como que a gente lida com isso? Veja, o plano para matar José não seguiu em frente. Sabe o que aconteceu? Os irmãos venderam José para um grupo de escravo, ou como escravo, aliás, para um grupo de comerciantes que estavam passando ali por aquela região e estavam indo para o Egito. José foi algemado, andando lá pelo deserto com outros escravos. Aí, nesse momento, um novo capítulo se inicia na vida dele, cheio de incertezas pelo desconhecido e muito, gente, muito diferente daquilo que ele tinha sonhado. E ele poderia ter questionado, gente, eu sou uma pessoa boa, mas, né, por que isso? A vida, para ele, nesse momento, não era nada daquilo que ele tinha imaginado. Coisas ruins estavam acontecendo. Será que também estão acontecendo com você? Como é que a gente lida nesses momentos? Vamos lá. Controle os pensamentos. Amigo, não temos como controlar as circunstâncias. E na maioria das vezes nós não temos como mudá-las. Mas nós podemos controlar os pensamentos. Nós podemos escolher como pensar, como passar por esses momentos. E isso vai ser determinante para a nossa saúde física, emocional e espiritual. Eu tenho certeza que naquela hora José teve essa questão, ele teve que trabalhar com os pensamentos. Tá? Então faça o mesmo, se você está passando por uma adversidade, controle seus pensamentos em primeiro lugar. Segundo aspecto, não permita que aquele sentimento de autocomiseração e de raiva tome conta de você. Eu creio que José deve ter chorado muito, mas ele não se entregou, não. Se você quer chorar, chora, mas não viva a vida chorando. Veja, chorar faz bem para aliviar a dor, seja qual for o tipo de dor. Mas enquanto você chora, permita que nesse momento Deus limpe os seus pensamentos de toda a raiva e de toda essa autopiedade. Essa autopiedade, essa autocomiseração não deixa você ter esperança. Sabe o que ela faz? Ela só enterra você. Só enterra você nesse deserto do medo, da incapacidade e da solidão. E a raiva, se você for alimentar a raiva, porque tem gente que chora de raiva, né? Isso vai levar você ao calor das emoções, vai fazer o que não deve e vai queimar a paz que deveria estar existindo no seu interior. Sabe, a gente pode muito bem desenvolver a resiliência. E isso é algo que aconteceu com José. Lá no Egito, ele foi parar na casa do comandante Potifar, que logo observou que era um rapaz que tinha muito potencial, tinha muitas habilidades. E fez o quê? Deixou ele como mordomo de tudo que ele possuía. O problema é que a mulher de Potifar se incluiu como alguém que também deveria ficar sob os cuidados de José. Ela tentou seduzi-lo, mas ele escolheu não pecar contra Deus, não trair o seu patrão. E ela, então, sentindo nesse momento rejeição, com orgulho ferido, sabe o que ela fez? Ela mentiu para o marido, dizendo que José que estava tinha tentado forçá-la para alguma coisa. Sabe o que acontece? Ele vai parar na cadeia. Como assim? Quando José, de repente, pensava estar mudando a sua sorte, uma nova tragédia. Você já viveu um drama parecido? Onde as coisas pareciam melhorar, não é? E, de repente, uma notícia ruim chegou, uma injustiça, uma traição, uma doença. Em momentos como esse, você briga com o mundo, briga com Deus, briga consigo mesmo? Você desiste? Ou você ergue a cabeça? Você persevera, entendendo que a esperança não pode morrer. Amigo, resista, não esmoreça quando a sua casa desabar. Mantenha essa esperança, essa perseverança, porque isso são características de pessoas resilientes. E a gente precisa desenvolver a resiliência nesse mundo que a gente vive. Sabe o que a gente precisa fazer para desenvolver resiliência? Aprender a ser um pouco mais flexível. Porque se a gente não tem essa flexibilidade, é difícil se adaptar às circunstâncias adversas. A gente, como já falou aqui, tem que mudar o pensamento, né? Achar que todo mundo é culpado e que a gente é vítima. Não, isso não vai ajudar a mudar a história.
Outra coisa, quando você fica focado no problema, você não caminha para a solução. Então, foque na solução e não no problema. Busque apoio de pessoas, mantenha o seu propósito de vida sempre em mente. E eu imagino que José jamais esqueceu que Deus tinha um propósito para a vida dele. E lógico, mantenha hábitos saudáveis, porque isso faz toda a diferença para a gente enfrentar as situações. Sabe que um dos pontos essenciais e reconhecidos por todos aqueles que estudam o comportamento humano é que a crença espiritual é um fator preponderante para você aprender a ser resiliente. Possivelmente você tenha, ou melhor, possivelmente esse tenha sido um segredo de José. Ele conseguir lidar com toda essa injustiça na sua vida mantendo essa fé em Deus. José continuou amando, confiando, ao invés de odiar. Ele não odiou Potifar, ele não odiou o Egito, nem odiou a Deus. E um último aspecto interessante para a gente lidar com as circunstâncias adversas é manter sempre o valor do amor e do perdão. Lá na prisão, José logo foi beneficiado pelo bom comportamento dele. Ele ficou como auxiliar do carcereiro. Ele ajudou o copeiro, o padeiro que estavam presos lá. De que maneira? Eles tiveram sonhos e ficaram angustiados com aquele sonho, ou com aqueles sonhos. E José interpretou eles. E exatamente como ele interpretou aconteceu. O padeiro foi morto e o copeiro voltou ao posto. Mas infelizmente, gente, o copeiro que foi beneficiado se esqueceu de José na prisão. José poderia ter pensado, olha, de que adianta a gente ser bom com os outros, nas necessidades deles, e no momento que a gente precisa, essas pessoas somem? Você já se decepcionou com pessoas que receberam o melhor de você, mas esqueceram da sua generosidade? Acontece, não é? Os nossos sentimentos nesses momentos são testados. A gente quer recriminar o outro, até amaldiçoar a pessoa, gente. Mas quando a gente entende o quanto Deus nos ama e quanto nós somos ingratos a tudo que Ele faz, a gente vai conseguir perdoar, a gente vai conseguir relevar a atitude ingrata de quem não nos retribuiu com bondade as bênçãos que nós tão generosamente concedemos. Escolha ser bondoso, independentemente do que você recebe em troca, porque isso é saudável. Alan Lux, um americano, escreveu um livro cujo título é O Poder Curativo de Fazer o Bem, os benefícios espirituais e a saúde em ajudar os outros. Nossa, é um título imenso que já fala tudo. E a conclusão é que quem faz uma boa ação reduz seus níveis de estresse, tem maior equilíbrio emocional. E aqui a gente vê mais uma vez a razão da força de José para superar as adversidades, porque ele manteve a fé em Deus e a confiança em si mesmo. Ele escolheu perdoar e não odiar. A vida dos irmãos dele, gente, era um livro aberto para a ira. E ele conhecia muito bem o caminho do ódio, o que significava escrever uma história com a tinta do rancor. Sabe o que aconteceu? 3 anos se passaram até que o copeiro se lembrou de José, falando sobre ele lá para o rei, quando o rei ficou atribulado por um terrível sonho que ele havia tido. Aí, José foi trazido à presença do faraó, que quando escutou, reconheceu que aquele rapaz era diferenciado. Ele era dirigido pelos deuses, não, pelo Deus, pois não tinha mais ninguém naquele reino com tanta sabedoria e discernimento. Sabe qual foi o resultado, gente? José foi transformado de prisioneiro em governador do Egito. E um novo capítulo inicia na vida desse rapaz, com a maior mudança nas circunstâncias que a gente pode imaginar. Amigo, Deus não nos abandona nas adversidades. Eu tenho certeza que você conhece muito bem esse texto de Romanos 8, 28, né? Que diz ali que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, Deus trabalha em favor daqueles que o amam. O inimigo pode controlar a vontade de pessoas para que façam mal para a gente. Ele pode operar nas circunstâncias para que elas sejam desafiadoras e tristes. Mas o texto diz que o Senhor trabalha em favor de quem o ama. Deus não tinha como intervir na escolha dos irmãos de José, porque a vontade dos irmãos de José não era submetida à vontade de Deus. Mas quando você permite que Jesus comande a sua vontade, sabe? Se você
se mantém fiel a Ele, pode ter certeza que milagres vão passar a acontecer. Porque o Senhor muda a nossa maneira, em primeiro lugar, esse é o primeiro milagre. O Senhor muda a maneira de a gente encarar a adversidade. E daí Ele pode mudar o rumo da situação. Ele age para que aquilo que traz tristeza se converta em algo positivo e contribua para os propósitos de nossa vida, sobretudo, gente, para a nossa salvação. Olha, nós podemos observar que na história de José, Deus era presente. Deixa eu citar aqui algumas coisas para você. Primeiro, Deus interveio para que a superproteção que José recebia do seu pai, na figura do pai, fosse transformada em confiança em Deus, como um Deus que era presente, que se importava e cuidava dele. Outra coisa, Deus agiu desenvolvendo a capacidade desse rapaz, uma capacidade tão boa de observar e de administrar, que ele então foi colocado como supervisor e administrador na casa de Potifar. Terceiro, Deus influenciou um dos irmãos de José, Judá, para impedir a morte de José e usou a partida para o Egito dele como um escravo, pensando numa bênção futura e assim evitando a fome e a morte de milhares de pessoas. Sabe uma outra coisa? Deus estava presente nessa adversidade quando Deus ajudou José a depender dele e não deixou ele sozinho indo para o Egito, não. Ele enviou anjos para que preparassem o caminho para que ele fosse levado à casa de Potifar. Deus também concedeu entendimento para esse rapaz em todas as coisas e fez com que ele prosperasse e recebesse o favor do seu patrão. Deus fortaleceu José ao resistir à tentação, porque José havia determinado no seu coração a viver os princípios de Deus. Deus abriu os olhos do carcereiro para que ele tivesse simpatia para com José. E isso, gente, trouxe conforto para o coração daquele rapaz naquele lugar. Deus operou, revelando a José a interpretação dos sonhos do copeiro e do padeiro. Deus atuou, fazendo com que Faraó tivesse um sonho que ninguém conseguisse interpretar. E avivou a memória do copeiro, que se lembrou de José lá na prisão. Quer mais uma? Deus deu a interpretação do sonho do Faraó para José. Deus também trabalhou o amadurecimento de José por meio de todas as adversidades. O Senhor testou a fé e o caráter dele nesse momento. E José foi achado digno de ser honrado por Deus e pelo rei do Egito. E a última coisa que eu queria dizer para você é que Deus mudou as circunstâncias da vida de José. Deu posição, deu esposa, deu filhos, alegria de rever o pai e os irmãos, trazendo-os para morar ali no Egito ao lado dele. O Deus que José sempre escolheu não o desamparou. E esse Deus transformou o infortúnio de José em bênçãos. É isso que Deus faz. Ele faz algo bom com as coisas ruins que acontecem. Deus não planeja os acontecimentos ruins, mas Ele planeja usar esses acontecimentos para fazer a confiança, no caso de José, crescer. Deus fez isso por ele. E olha só, por causa de tudo isso que aconteceu, ele pôde alimentar uma multidão, o mundo, quando o mundo passou pela fome. E assim tomou conta da sua família, dos seus descendentes. Amigo, há um texto muito importante que está ali em 1 Coríntios, no capítulo 10 e o verso 13, que diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente vos proverá livramento, de sorte que podeis suportar. Deus é presente e Ele nos dá uma promessa que é real. Essa promessa é real para todos, todos aqueles, assim como José, escolhem confiar no Senhor. Que escolhem, sabe o quê? Andar nos caminhos do Senhor. Eu tenho certeza de que, como nós já vimos em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem, o Senhor é poderoso para transformar realmente males em bem, de forma que tudo coopere para
para a nossa salvação, para a nossa alegria, para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento e amadurecimento. Então, resista. Não se entregue. Não escolha ficar chorando a sua condição, se rebelando ou cedendo à pressão, à autocomiseração, porque isso vai afetar a sua vida. Vai afetar a vida dos outros e de uma forma negativa. Sabe, Jesus sabe o que significa ser uma pessoa boa e sofrer. José sofreu de uma maneira que a gente não tem como compreender, porque ele era bom. Mas Jesus muito mais do que José. E ele então compreende todo o sentimento de injustiça, de ingratidão e desamor que de repente possa ter aí você passado. Sabe o que ele diz lá em João 16:33? Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus filhos. Porque no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então não desista. Lute ao lado de Deus, porque você vai ser vencedor. Entregue a sua vontade a Ele. E assim como a gente lê lá em Tiago 4:7, que diz assim, se a gente se sujeitar a Deus, o diabo vai fugir de nós, isso vai acontecer, gente. Então decida ser fiel, custe o que custar. Eu espero que você possa confiar em Deus, que você não desista nos seus momentos de adversidade. Nós estamos vivendo momentos difíceis e eles se tornarão ainda mais intensos, seja de uma forma social, individual, mas tudo isso não importa o que vai acontecer, que você desenvolva a sua resiliência, que você não se entregue, que você coloque tudo nas mãos de Deus, que você confie nas promessas dEle. Porque ao confiar e clamar pelas promessas, você vai conseguir resistir nessas circunstâncias adversas. Não importa se em algum momento da sua vida no passado você tenha feito coisas erradas, enfim, que bagunçou tudo, sabe? Que você de repente tenha se entregado para essa coisa de autopiedade, se pessoas fizeram coisas horríveis com você, levante a cabeça. Em nome de Jesus, levante a cabeça. Viva um dia de cada vez. Renove a esperança naquele que nunca falha. Abra os olhos, porque você não está só. Ele está agindo, mesmo que você não perceba. E quando você menos esperar, sabe o que vai acontecer? Ele vai mudar o rumo da sua história. Ele vai mudar as circunstâncias que estão lhe afetando. Que tal sermos fiéis a Ele? Vamos orar. Deus eterno, muito obrigado por essa história de José tão maravilhosa que nos ensina, Senhor, que vale a pena ser fiel, Senhor. Não importa se circunstâncias difíceis e adversas estejam ao nosso redor, nos permita, Pai, como José, confiar em Ti. Que a nossa fé permaneça, que sejamos resilientes, que a esperança nasça, que a fé permaneça. E, Senhor Deus, aguardamos as Tuas promessas. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor Deus, e agradecemos por isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.